Olá, pessoas! Tudo bem? 9º dia já, hein? Estamos rompendo. Deus é bom. Eu espero que seu caderninho já esteja cheio de anotações aí das coisas da palavra de Deus. Hoje leremos 2 capítulos, Mateus 19 e Mateus 20. Vocês vão ver daqui a pouco, quando nós começarmos em livro de Marcos, que muitas coisas que nós estamos lendo agora em Mateus se repetem em Marcos e em Lucas, né? Mas é bom que vocês vão escutando repetidas vezes e vão aprendendo com mais facilidade. Vamos lá então? Mateus capítulo 19. Abriu a Bíblia aí? Quer que eu espero? Acha aí. Pronto? Então vamos. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se é essa a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, o que? A de não casar, melhor não casar. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Lembre que assim, o reino dos céus são das crianças, o reino dos céus são daqueles que agem, que são semelhantes em atitudes às crianças. Versículo 15. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Importante essa passagem aqui, que as pessoas acham então que todas as pessoas ricas não têm o reino dos céus. Não é isso. Né? Aqui Jesus faz um comentário com o rapaz e pede então, ele quer saber o que é bom, ele fala: não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Ah, eu já cumpro isso tudo. Jesus sabia da idolatria que ele tinha acerca do dinheiro. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser um trabalho, pode ser um filho, pode ser qualquer coisa. Então, nesse momento aqui, o jovem tinha essa idolatria, essa adoração pelo dinheiro. E ele se entristeceu quando Jesus falou assim: olha, vende tudo, dá para os pobres e vem depender de mim como provedor da sua vida. Ele não quis. Versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Porque estava falando do rico aí, né? O versículo anterior. Porque, na realidade, os judeus, eles tinham um entendimento que a pessoa, quando ela era rica,
ela era abençoada por Deus, e o que é pobre era amaldiçoado por Deus. Então, assim, se o rico não vai entrar no reino, quem que pode ser salvo então? Jesus, versículo 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quais coisas? Salvar alguém e levar para viver eternamente com ele. Versículo 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo a você a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também. Se assentarão em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Essa última passagem aqui ela é escatológica também, o cumprimento dela é só lá, como se retrata também em Apocalipse. Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Trazendo essa explicação, essa situação aqui para a nossa vida, o Senhor nos garante, aquele que crê em Jesus como Senhor da sua vida, vida eterna. E aí lá, quando houver a distribuição do galardão, em que uns receberão mais benefícios do que outros, a questão, lógico que lá vai ter o entendimento, mas aqui para exatamente dizer isso: olha, você está queixando aqui na terra de uma coisa que o fulano ganha e você não ganha. O que Deus te prometeu? Ele está cumprindo com você? Então pronto, recebe. Vamos terminar. Mateus 20, versículo 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e crucifiquem. No 3º dia, ele ressuscitará. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro
deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem calados, quietos. E eles gritaram ainda mais: Senhor, eu fico imaginando a cena, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Quero terminar também agora com essa mensagem final aqui. Os cegos pediram, Jesus pergunta assim: o que você quer que eu faça para você? Às vezes nós somos cegos espirituais, somos cegos diante de relacionamentos, somos cegos para algumas situações na vida. O Senhor, se te perguntar hoje, o que você quer que eu te faça? Peça a Ele: Deus, abre os meus olhos. Abra os meus olhos para aquilo que eu não consigo enxergar, para aquilo que eu não consigo perceber, as ciladas do inimigo, as situações que estão me engendrando em coisas ruins. O Senhor é capaz de fazer isso por você, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se o nosso bom Deus permitir. Até lá.